Olá, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo João. Vamos lá? E aqui a gente tem o título, né? Jesus ora por si mesmo. Depois a gente vai ver que Jesus ora pelos discípulos e por último Jesus ora pela igreja, né? Pelos crentes. Aqui Deus está falando com Deus, né? Uma introdução ali, Jesus ele estava falando com os discípulos, aí ele volta falando com Deus. E ele mostra com isso, né, para nós a importância de orar. Jesus ele vive para orar. A oração faz parte do seu ministério eterno. Você pode ver lá também em Hebreus 7 e Salmos 2 sobre isso. Jesus ele está pedindo pelas nações, por mim e por você. Vamos lá? Verso 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, nesse João 17:3, nós temos, né, o significado de vida eterna. Então, o que é a vida eterna? É viver para sempre, né? A partir do momento que você nasce de novo, que você confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador, você recebe o Espírito dele, então você passa a conhecer Deus através da sua revelação e a experimentar, a saber, a perceber, né, como ele é e essa vida abundante que ele tem para nós. Tem uma matéria no Seminário Teológico, que é a Cristologia, e nela fala sobre quem ele é, né? A gente pode ver também sobre isso lá em João, capítulo 1, eu falei também no início, né, que o verbo era Deus, ele estava com Deus, então Jesus, ele faz parte da Trindade, né? Todos os atributos de Deus a gente conhece através dessa matéria também. E na Bíblia, né? Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, aqui Jesus está pedindo a glória que ele tinha antes, né? A gente vê sobre isso também lá em Filipenses 2. E a gente pode ver claramente na Bíblia também qual é o caminho para a glória, né? Às vezes aí a gente vê em outros lugares o significado de glória, sucesso, né? E a gente vê que na Bíblia é totalmente diferente, né? O caminho para a glória é a cruz, né? É a crucificação, é o sacrifício, é o negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, né? Renunciar os nossos direitos, né? Os nossos interesses em prol do nosso próximo. Isso é glória perante a Bíblia, perante Deus. Jesus ora por seus discípulos, né? Aqui Jesus revela o Pai, né? Até o verso 8 ali, para os discípulos. Verso 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, e eles eram teus, tu deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram, eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Então aqui, qual que é o sucesso de um discípulo, né? Para a gente saber se a gente é um discípulo de Jesus verdadeiro, ou para você aí que está evangelizando, se você está no caminho certo, não é a quantidade de pessoas que você está levando para a igreja, mas você vai observar se essas pessoas, elas conhecem Deus, obedecem a sua palavra e conectam-se com o plano de Deus. Se tiver esses 3 requisitos, está no caminho certo perante a Bíblia, né? Do discipulado. Agora nós vamos ler do verso 9 ao 18. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então, aqui a importância, né, quando a gente ora em nome de Jesus, esse nome, ele tem poder de Deus. Então, aqui Jesus está intercedendo pelos discípulos, por nós, né? Então, ele está orando ao Pai por nós, ele está orando por você. E Jesus, ele quer incluir os discípulos, né, seus seguidores, na dinâmica dele com o Pai, quando ele fala aqui, né, para que sejam um, assim como somos um. Então, ele quer incluir, né, essas pessoas, nós, né, os discípulos de Jesus, nessa dinâmica com Deus.
Verso 12: Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Aqui ele fala de Judas, né? E aqui está falando um pouco da soberania divina, né? Para que a palavra pudesse se cumprir, o plano de Deus se cumprisse, né? Através de Judas foi cumprido. Mas teve a escolha humana de Judas, né? Judas tinha o livre-arbítrio, ele poderia escolher trair ou não Jesus, e ele escolheu trair. Mesmo se ele não tivesse escolhido trair Jesus, né? O plano de Deus se cumpriria de uma outra forma, né? Mas Judas ali, ele escolheu, né? O caminho da traição. Então aqui ele está falando sobre Judas. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então lá no Salmo 145 você vê também sobre isso, né? Jesus aqui ele está pedindo que a gente, os discípulos de Jesus e a gente, né, os seguidores de Cristo, a gente possa sentir o que ele sente com Deus, né? O que ele sente com o Pai. E aqui eu dou o exemplo do meu filho, né? O meu filho, ele dorme e ele não preocupa se no dia seguinte vai ter Danone para ele, né? Ele gosta muito de tomar um Danone quando ele acorda e ele não preocupa, porque ele sabe que no outro dia cedo o pai dele vai ter providenciado. Então, da mesma forma, Jesus, a gente tem essa plenitude, a gente vive em plenitude de paz e alegria, porque a gente confia que o nosso Pai, Deus, está cuidando de nós, que Ele providencia todas as coisas que nós necessitamos conforme a vontade dEle. Não é o que nós achamos que nós precisamos, mas Ele cuida de nós e Ele sabe melhor do que nós o que nós precisamos. E Ele providencia todas as coisas, então você pode descansar em Deus. No verso 14: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Então aqui Jesus está falando do resumo, né, todo do evangelho, né, que deu ali a palavra e o mundo odiou, né, porque o mundo odeia os discípulos também, porque eles não são do mundo, assim como Jesus também não é, né, e Jesus também foi odiado, perseguido. No 15: Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, Jesus está fazendo uma intercessão por causa da perseguição aos cristãos, né? Até hoje a gente vê isso. Então, Jesus, ele intercede por nós até hoje, ao Pai, né? Para que nos proteja, nos livre do mal. Santifica-os na verdade. 17. A tua palavra é a verdade. Então aqui fala, né, a palavra de Deus, ela é uma espada afiada de dois gumes e ela divide alma e espírito. Então ela ao mesmo tempo santifica e protege, ela nos purifica, nos limpa, nos cura e nos protege ao mesmo tempo. Ela é perfeita. Verso 18: Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então aqui Jesus está falando sobre o ID, né? Assim como Jesus veio com uma missão pelo Pai, né? Nós, discípulos, os discípulos de Jesus e nós também, seguidores de Cristo, temos que continuar essa missão, né? Temos que ir pregar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas, né? E se compadecer dessas almas que não conhecem a Deus, que não aceitaram Jesus e que estão morrendo e indo para o inferno. Então a gente tem essa missão, né? Que Jesus deixa claro isso também. Que está enviando eles ao mundo assim como o Pai o enviou, né? E que nós também temos essa mesma missão como discípulos de seguidores de Jesus. Verso 19: Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Então Jesus está dizendo aqui, eu me ofereço em sacrifício. Jesus é o sacrifício perfeito, ele é a garantia perfeita, porque ele é perfeito, ele se ofereceu em sacrifício, ele é o sacerdote perfeito, o elo que faz com que nós possamos nos chegar a Deus. Né? Antigamente, lá no Velho Testamento, tinha a figura do sacerdote e somente o sacerdote podia estar na presença de Deus. Então, com a vinda de Jesus, ele faz esse elo entre nós e Deus. Nós temos acesso direto ao Pai. Podemos nos achegar ao Pai, né? Então, Jesus, em favor de nós, ele se santificou, né? Para que também nós possamos ser santificados pela sua palavra, que é a Bíblia, né? E também nos tornarmos cópias de Jesus, imitadores de Cristo. Essa é a nossa missão, como Paulo fala. E aqui no 20 nós vamos começar. Jesus ora por todos os crentes, pela igreja, né? Jesus ora por você. Então aqui no 20, minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então, porque veio os discípulos, né? Pregaram o evangelho, outras pessoas
né, se converteram, conheceram Jesus, nós conhecemos Jesus através dos discípulos, né, por meio deles que essa palavra veio chegar a nós do Evangelho. Então aqui Jesus ele já orava por você. Você tem noção disso, que Jesus orou por você. Então aqui nesse verso você pode colocar o seu nome na sua Bíblia. Jesus orou por mim, né? E ele está orando agora por você, ao Pai. Então descansa seu coração em Deus, né? Confia nele. Entregue sua vida a ele, verdadeiramente, de coração e de todo o seu entendimento, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 21. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, Jesus está orando por nós para nos introduzir na unidade da Trindade, né? Deus, Pai, Filho, Jesus e Espírito Santo. Então, aqui Jesus está falando, né? Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, né? E os amaste como igualmente me amaste. Então, Jesus ora pedindo essa unidade, né? Assim como o Pai e ele são um, para que nós três sejamos um também. 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então, Jesus aqui está orando para que você ore e queira conhecer como Ele é, para que você queira se aproximar dEle, entregar sua vida a Ele. Jesus está aqui representando, né? Vamos dar um exemplo, como se fosse um noivo pedindo a mão da noiva ao Pai. Então, Jesus está pedindo a gente aqui para o Pai, né? Eu quero que os que me deste estejam comigo, que nós estejamos com Ele e que nós possamos conhecer a glória dele, a glória que ele já tinha antes mesmo da criação do mundo, como fala lá em João 1. Então, aqui ele está orando, pedindo, né, ao Pai para que a gente conheça ele como ele é, né, a glória dele, para que ele seja revelado a nós. Então, não é só quando você vai morrer que você vai conhecer Jesus, você passa a conhecer Jesus agora, a partir do momento que você entrega a sua vida a ele. Você começa a receber o Espírito dele e conhecer ele. 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então, lá em 1 João 4,13, fala também sobre isso, né? Jesus é o sacrifício perfeito. Então, qual a chance desse plano de Deus dar errado, gente? Zero. A chance é zero. E sabe qual é a nossa participação nesse plano de Deus? 50 centavos. É como se Deus chegasse com R$1 milhão e você tivesse 50 centavos no seu bolso e ele falasse assim, vamos fazer um negócio? Então, assim, a nossa parte, né, o que Jesus quer de nós é estar dentro de nós, no nosso coração, de todo o nosso coração, nosso amor, nosso entendimento, toda a nossa força, a gente se entregue a Ele, confie nossa vida a Ele. E Ele não quer estar do nosso lado, Ele quer estar dentro de você, de dentro para fora. Então, será que você pode permitir hoje que Ele entre no seu coração verdadeiramente? Né? Entregar todas as suas ansiedades, lançar suas preocupações sobre Ele e confiar que Ele cuida de você? Será que você quer conhecer esse doce Jesus como Ele é de verdade através do seu Espírito? Então faça essa oração. Senhor Jesus, eu confesso, eu reconheço que o Senhor é meu único Senhor e Salvador da minha vida e eu te recebo de todo o meu coração e entendimento. Amém. Faça essa oração, né? Experimente, né? Receba esse doce Espírito Santo para te guiar na sua direção, te dar aí a direção da sua vida do que é certo, do que é errado, né? Que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida, mesmo que ela não seja o que você queira, mas o que Deus quer é sempre o melhor, né? Ele tem planos infinitamente mais do que tudo que pensamos, sonhamos para nós, né? E o desafio aí para nós como igreja de Cristo, né, hoje é experimentar essa unidade com Deus e a comunhão com os nossos irmãos através desse amor de Jesus por nós.
Eu agradeço a sua participação, que essa mensagem chegue ao seu coração, compartilha com outras pessoas também. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um bom dia. Até a próxima!